Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz. Tudo bem com você? Aqui mais uma vez Martiele e hoje nós temos a história de uma árvore. Isso mesmo, nós vamos entender o que compõe uma árvore e qual é a relação disso com o contexto bíblico. E eu quero começar falando de semente. Isso mesmo, a semente é uma vida ainda dormente. Ela não tem em si a sua potencialidade expressa, mas quando ocorre o processo de germinação, aí sim, nós vemos aquela estrutura antes, entre aspas, aparentemente morta, gerando vida. E é interessante que eu quero citar a parábola do semeador. Nessa parábola, a gente vê condições ideais para uma semente germinar, que é o solo adequado, as condições ambientais, como por exemplo, sol ou de repente espinhos que impedem esse processo de germinação e crescimento da planta, e principalmente a água. Além disso, independente do ambiente, a primeira coisa que é emitida, ou seja, a primeira coisa que aparece quando uma planta germina é a raiz. É o que nós chamamos de protusão da raiz ou a emissão radicular. É tanto que, conceitualmente, nós vamos dizer que a planta está germinando quando a gente consegue observar essa raiz sendo emitida. Mas olha que interessante, por que a raiz? Porque isso é a primeira coisa que vai aparecer. Se a gente parar para pensar, a raiz ela tem duas funções muito importantes. A primeira função é a absorção de água. E aqui, num contexto mais bíblico, eu não quero falar de uma água natural, mas de uma água espiritual, onde João 4,44, no momento em que o Senhor Jesus conversa com a samaritana, ele vai dizer: eu sou a fonte de água viva. Então, nesses primeiros momentos em que nós estamos germinando, conhecendo a palavra de Deus, a primeira coisa que vai sair de nós é o sistema radicular. Para quê? Para beber dessa água, dessa fonte de água viva. Mas além disso, é necessário sustentação. A raiz, ela tem por função sustentar, aprofundar, firmar aquela planta naquele solo. Em Salmo 92:12 diz assim: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Há uma explicação por que ele está falando exatamente sobre o cedro do Líbano. O cedro, nos 3 primeiros anos, ele cresce principalmente sua raiz. Ele cresce em torno de 1,5 metro de raiz. Ou seja, ele aprofunda suas raízes em torno de 1,5 metro. E a parte aérea cresce em torno de 4 a 5 centímetros por ano. Ou seja, demora muito para que algo seja visível aos olhos, porque tudo está crescendo lá, no secreto, debaixo do solo. Sabe o que isso significa? Que nos nossos primeiros anos de caminhada, o que nos fortalece, o que nos firma, nos aprofunda, é justamente o secreto, é o momento de oração. Bom, você está passando por todos esses processos e aí você vai amadurecendo. Com 40 anos, esse cedro do Líbano, ele começa a crescer de 20 centímetros, 30 centímetros por ano. E a madeira do cedro, ela é densa. Olha que coisa interessante. Agora, de uma semente, você está virando uma planta. E essa planta, nesses primeiros momentos, tem algumas dificuldades, né? Mas ela vai suportando tudo, buscando água, passando por provações, por ventos quentes, até o momento em que, na sua maturidade, ela começa a produzir flores. Não é fruto. A primeira coisa que a gente vê são as flores. E o que seriam essas flores? Na palavra de Deus diz em 2 Coríntios 2,15 que nós somos o bom perfume de Cristo. Então a flor indica a beleza, indica o perfume. Você exala o doce perfume de Cristo. Uma vez fixado esse perfume de Cristo em você, você começa a evidenciar não só a beleza e não só o perfume, mas você começa a produzir frutos. E esses frutos evidenciam o caráter cristão. O fruto, ele é produzido por você, mas tem um detalhe,
ele não é para sua alimentação. Eu nunca vi nenhuma árvore produzindo frutos e dizendo, uau, eu vou comer do meu fruto. Não, você produz frutos para que o outro se alimente. Veja o que diz Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito, ele evidencia para o mundo o caráter de Cristo em você. Ou seja, quando você tem amor e é amor, você derrama isso para o outro. A sua alegria é sua, mas transborda para o outro. A paz que você tem, dada por Cristo Jesus, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Você derrama no outro a sua bondade, até a sua fé. Você mostra para o outro essa fé e o quanto que ela é verdadeira. E sem falar a mansidão e o domínio próprio. Então, você está produzindo frutos, você produz, mas para que o outro se alimente e para que Deus seja glorificado. Todos os frutos, eles vão amadurecer no mesmo tempo? Você já viu alguma árvore, de repente todo mundo ficar maduro? Meio difícil, né? Às vezes a gente vai lá, arranca 5, 6 que estão bem madurinhos e tem outros que estão ainda meio devês, outros estão ainda crescendo. Então não é tudo de uma vez. Todos esses frutos, eles não amadurecem numa única vez, de uma única forma, de todos uniformes. Então é isso que eu quero dizer. O fruto do Espírito, ou a virtude desse fruto, ela vai crescendo e amadurecendo aos poucos, cada um no seu tempo, mas de forma indiscutível. Todos os frutos são observados, admirados e experimentados por todos que estão à sua volta. Um forte abraço. Não esqueça, curta, deixa o like, se inscreva e compartilhe. Até mais!